O Vitor Brown está com a gente na redação. Vitor, você tem mais informações do desastre que aconteceu agora em Vinhedo, Vitor? É isso, Pavi. Boa tarde para você, para a turma toda que está aí na mesa. Pois é, né? Notícia triste que pegou a todos nós de surpresa na hora do almoço hoje. A gente já tem aqui as primeiras informações. São 62 pessoas que estavam a bordo desse avião, que, para quem está chegando agora, caiu agora há pouco, no início da tarde, por volta da 1h30, pelo horário de Brasília, em Vinhedo, no interior de São Paulo. E essa tragédia, inclusive, foi documentada por muitas pessoas que estavam ali nas proximidades e que viram o avião já apresentando sinais de alguma falha técnica e conseguiram registrar em imagens como essa que a gente está acompanhando, feitas por celular, o momento exato da queda. São vários os registros que estão circulando nas redes sociais de pessoas que filmaram o avião nos momentos que antecederam a tragédia, que antecederam a queda. Por vários ângulos é possível ver que o avião perde totalmente o controle e aí ele vai em parafuso até a queda que acontece de bico. Isso foi em Vinhedo, no interior de São Paulo, repito, uma cidade que, para quem não é aqui da região, não fica tão distante assim da capital, fica na região de Campinas. O avião tinha saído de Cascavel, no interior do Paraná, é um avião da Voipés Linhas Aéreas. É a companhia aérea que é a nova Passaredo, foi a antiga Passaredo, agora já com o novo nome, ela se chama Voipés. E é dessa companhia aérea o avião. Ele é um avião modelo ATR-72 com capacidade para até 68 pessoas. E a informação mais atualizada é de que 62 estavam a bordo. Portanto, o avião tem capacidade para 68 pessoas e estava praticamente lotado, com praticamente toda a sua capacidade tomada, 62 pessoas a bordo. Ainda não há informações, e essa é a grande pergunta de todos, né? A grande dúvida e a grande aflição de todo mundo que está acompanhando esse caso. Como estão essas pessoas? Quais são as informações? Ainda não há informações sobre qual a situação atual, se houve sobreviventes, se houve mortos. Essa informação ainda não foi dada pelas autoridades, que, claro, numa situação assim, tratam tudo com muita cautela. O que a gente já tem é uma nota que chegou agora há pouco aqui, estava vendo aqui no celular, do governo de São Paulo, que informou que equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil do Estado estão no bairro Capela, em Vinhedo, para o atendimento de uma ocorrência de queda de aeronave. Segundo a companhia, 62 pessoas estariam a bordo, 4 tripulantes e 58 passageiros. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava em Vitória, segundo essa nota do Palácio dos Bandeirantes, estava em Vitória, capital do Espírito Santo, para reuniões do COSUD, o Consórcio de Integração Sul-Sudeste. Está voltando imediatamente a São Paulo e vai diretamente para Vinhedo para acompanhar o trabalho de resgate às vítimas. Portanto, o governador Tarcísio está a caminho de Vinhedo para acompanhar as buscas e o trabalho de rescaldo, em primeiro lugar, dos bombeiros, né? Afinal de contas, como a gente vê na imagem, a queda do avião foi acompanhada por um grande incêndio de grandes proporções, foi numa área residencial que levanta também a preocupação sobre possíveis vítimas em solo, sobre pessoas que não estavam na aeronave, mas que eventualmente tenham sido atingidas no momento da queda. A Força Aérea Brasileira, a FAB, também divulgou nota, informou que investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA-4, que é o órgão regional do SERIPA em São Paulo, já estão a caminho para o que os técnicos chamam de ação inicial da ocorrência. E essa é a expectativa, por enquanto. O que se sabe é que hospitais de toda a região estão recebendo pessoas, hospitais de Vinhedo e Valinhos já foram mobilizados, já estão desocupando alas emergenciais para receber possíveis feridos que sejam encaminhados. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar atuam de forma conjunta nessa ocorrência e, por enquanto, segue essa aflição, essa preocupação sobre qual a situação dessas, repito, Pavi, 62 pessoas que estavam a bordo desse avião que caiu de forma trágica hoje no início da tarde em Vinhedo. Mas, Vitor, uma pergunta, a forma, né, que o avião caiu, né, a explosão que se seguiu, o incêndio, né, parece, ao que tudo indica, que do avião, é possível que alguém tenha sobrevivido a essa queda? Pois é, né? Por enquanto os agentes da Defesa Civil, dos bombeiros, né, que trabalham de forma conjunta, ainda trabalham com a possibilidade de encontrar com vida. Mas, como você disse, para ser bem claro, né, Pavi, quando a gente vê a imagem, o que a gente pensa imediatamente é que as chances são remotas, né? Tanto pela queda, né, pela forma como se deu,
quanto pela explosão que veio na sequência, né? Então, olhando as imagens, a princípio é muito grande a preocupação, é muito grande a aflição, porque as chances de sobrevivência são pequenas, mas por enquanto as autoridades estão sendo muito cautelosas, né, divulgando notas sempre em um tom muito cuidadoso, como requer, né, um caso como esse, né, com as famílias aflitas também em busca de informações. O que as autoridades afirmam nas notas oficiais é que seguem os trabalhos para tentar encontrar possíveis feridos, possíveis vítimas. Então, sim, ainda se trabalha com a possibilidade de sobreviventes, por mais fortes e chocantes que sejam essas imagens que a gente está vendo. Era um voo comercial, né? Ele saiu do aeroporto em Cascavel e ia parar lá em Guarulhos, no GRU. Era uma linha... E que geralmente faz rotas regionais, então certo. Voos de uma curta distância, como era esse, né? Não é uma aeronave de grande porte, que poderia fazer, por exemplo, voos internacionais. Não, era uma aeronave usada em rotas regionais que ia fazer esse trajeto. Cascavel, São Paulo, né? Para o aeroporto de Cumbica, que é o aeroporto internacional de São Paulo, que atende a capital paulista. E aí foi nesse momento da aproximação com São Paulo que houve a queda. Ainda não há mais informações sobre registros das torres de comando, por exemplo, mas o que a gente imagina, até escorado nas imagens, né, Pavi, é que o problema foi percebido a tempo, né? Então algum chamado deve ter sido feito pelas equipes que estavam no avião, né? Pelo piloto, pelo copiloto. É possível que haja algum diálogo, que haja algum registro de conversa, porque teve um problema técnico, né? Um problema grave. Então é muito possível que haja algum tipo de comunicação com as torres de comando que lá na frente vão ajudar a esclarecer as causas da tragédia, que tenham captado as conversas anteriores à queda, né? Porque não foi algo súbito, né? Tanto que muitas pessoas pegaram o celular, começaram a filmar porque perceberam que o avião estava perdendo altura, que estava se aproximando do solo, que era uma manobra incomum, no mínimo, até que perceberam que não, era um movimento de queda do avião, né? Olha aí, as pessoas já começam a filmar quando o avião ainda está lá no alto, e aí a filmagem vai acompanhando até o momento que cai no chão, toca o solo, e olha, o avião vai de bico, não dá nem para imaginar a aflição de quem estava a bordo, né? Porque todo mundo percebeu, né, que o avião estava em queda, né? Não em queda livre, talvez, mas uma queda ainda controlada em alta velocidade. Então, é algo realmente dramático. Então, é possível que tenha havido conversas que registraram esses últimos momentos. Vamos saber mais à frente o que é que indicam as investigações, tudo ainda é muito preliminar, mas olha a altura da coluna de fumaça também, né, Pavi? Olha, o avião caiu e como o incêndio é imediato e de grande porte, né? Então é algo realmente muito violento e por isso essa apreensão de todos nós, né, em busca de outras informações para que a gente saiba se teve ou não algum sobrevivente, qual é o estado atual dessas 62 pessoas. Né? Já foram contabilizados corpos ou o Corpo de Bombeiros ainda não deu essa informação? E a Voipaz, os executivos da empresa, eles deram alguma declaração, Vitor? Não, o que a empresa afirma é isso, que tinha 62 pessoas a bordo, mas não. Sobre se houve mortes, ainda não. Ninguém trabalha com essa hipótese. Os bombeiros, a Defesa Civil falam em busca por vítimas. Então ainda não se fala em mortos. O que a gente tem é esse número de pessoas a bordo. E daí pode fazer esse prognóstico muito ruim, né? De que é possível que haja até 62 mortes, porque 62 pessoas estavam a bordo. Mas ainda não há essa confirmação, ainda não tem nenhuma confirmação oficial. O que se tem, Pavi, são vídeos que estão circulando nas redes sociais e que mostram corpos no chão, ou possíveis corpos, pessoas aparentemente sem vida. Esses vídeos já estão circulando, por exemplo, no X, em outras redes sociais. Então, por mais que as autoridades ainda não tenham essa cautela, essa informação é um dado importante também. Já tem vídeos circulando nas redes sociais mostrando o que seriam corpos das vítimas, pessoas carbonizadas, enfim, pessoas que aparentemente já estão sem vida. Então, isso já dá a senha praticamente do que está por vir, né? Parece só o momento em que a gente aguarda uma confirmação oficial, mas nas redes sociais isso já circula e a projeção mais pessimista de todos nós parece que vai se confirmar de que é um acidente grave e que possivelmente terminou em mortes. Tem alguma informação de se tem alguma criança nesse voo, se eram só adultos? A companhia ela não chegou a essa especificação e parece que o presidente Lula também, ele num evento em Santa Catarina, ele lamentou o ocorrido e parece que na sua fala ele já afirma que não...
os passageiros e os tripulantes, as 62 pessoas, delas nenhuma sobreviveu. Pois é, e o único discricionamento que faz a companhia aérea, Pavia, é em relação a tripulantes e passageiros. Ela diz que das 62 pessoas que estavam a bordo, 58 eram passageiras e 4 tripulantes. Não faz menção, por exemplo, se eram idosos, se eram todos de nacionalidade brasileira, isso não. E o que a gente tem também de imagens que estão circulando aqui nas redes sociais, estou vendo alguns dos vídeos que estão chegando, é que o avião caiu numa região entre casas de um condomínio residencial, em Vinhedo, no interior de São Paulo, mas teria caído na região de um quintal, o que até alivia um pouco a nossa preocupação, né, porque havia possibilidade de que isso tivesse atingido uma edificação com pessoas, mas aparentemente, pelas primeiras imagens que vão circulando, o avião caiu numa área aberta, numa área externa e sem atingir ninguém em solo. Teria caído num local entre duas residências, numa espécie de quintal ou área externa dentro desse condomínio residencial. O secretário de Segurança de Vinhedo, inclusive, já deu entrevista e falou que não houve vítimas em solo, que nenhuma vítima, além dos ocupantes da nave, teria sido ferida. O presidente Lula, sim, ele falou sobre isso, Pavia, ele se manifestou sobre o acidente num evento do qual ele estava participando na Marinha, um evento de lançamento ao mar da fragata Tamandaré. E aí o presidente Lula pediu 1 minuto de silêncio após receber a informação de que as 62 pessoas morreram. Então foi essa informação que veio do governo federal, mas ainda as autoridades de São Paulo, bombeiros que trabalham na busca e defesa civil ainda são bastante cautelosos. Mas se o presidente veio ao público para trazer essa informação, então é muito possível que alguma fonte oficial tenha feito esse encaminhamento a ele. A gente aguarda, claro, o posicionamento oficial, mas isso já veio da presidência da República. O presidente Lula pediu esse minuto de silêncio no indicativo de que sim, muito possivelmente tivemos mortes nesse acidente. Pavio, olha aí a área da casa, né? Foi um condomínio residencial e foi justamente nessa área externa que caiu o avião. E a Voipaz, ela não divulgou o nome de ninguém, né? Ninguém da família fez nenhuma postagem até o momento, se pronunciou. Havia alguém de relevância, alguma autoridade, algum famoso nesse voo? Não há informação de nome nenhum, certo? Não, de nome nenhum. E só para contextualizar, Pavia, a fala do presidente Lula, ele disse exatamente o seguinte, até porque é um momento tão delicado, né, em que qualquer especulação não é bem-vinda, né? O presidente Lula deu a notícia de uma forma até, dá para dizer, pouco cautelosa. Ele falou o seguinte, que tinha uma notícia muito ruim para dar, porque parece que todos morreram no acidente que aconteceu hoje no interior de São Paulo. Então, o próprio presidente deu a informação, mas ainda deixando dúvidas no ar. Ele falou exatamente o seguinte, Pavi, vou abrir aspas aqui para a fala do presidente Lula durante essa cerimônia hoje. Abro aspas. Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim e eu queria que todos se colocassem em pé, que a gente fizesse 1 minuto de silêncio, porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo com 58 passageiros e 4 tripulantes e parece que todos morreram. Foi dessa forma que falou o presidente Lula e é dessa forma que foi dada a informação por ele. Então, não é também algo que dê para cravar ainda uma informação oficial de órgão federal, não. O presidente deu essa declaração num tom de ainda dúvida, parece que todos morreram e pediu 1 minuto de silêncio na cerimônia. É isso que se tem de informação, mas as autoridades de São Paulo, essas continuam bastante relutantes e ainda não tratam como mortas essas 62 pessoas, para ver. Porque 1 minuto protocolarmente, né, pedir 1 minuto de silêncio pela simbologia, o ato, né, ele é uma simbologia para pessoas que morreram em alguma situação, né? Então, mais uma vez aí a gente tem essa situação, né, bastante aflitiva, né? Pedir 1 minuto de silêncio e dizer que não saber que morreu é igual ir para uma mãe e falar, olha, não sei o que aconteceu com seu filho, mas vamos orar pela alma dele, né? Alguma coisa nesse sentido. Exato, é uma responsabilidade não dar essa informação. Mas, Vitor, obrigado e avise, volte assim que tiver novas informações. Tá? Pavi, a gente tem um posicionamento importante que é da Prefeitura de Valinhos. A Prefeitura de Valinhos divulgou nota. É município conurbado, né? É do lado de Vinhedo.
Isso, bem próximo ali de Vinhedo, lado a lado, e a Prefeitura de Valinhos, sim, afirma que não houve sobreviventes. Então, essa é uma informação importante. A Prefeitura de Valinhos diz que as 62 pessoas morreram. Então, tudo leva nessa direção, tudo faz crer que, de fato, foi o que aconteceu. E agora já há mais uma fonte oficial afirmando, a Prefeitura de Valinhos. Embora Corpo de Bombeiros de São Paulo, Defesa Civil de São Paulo, ainda não tratem como mortas as 62 pessoas, a Prefeitura de Valinhos, cidade que, como você falou, é conurbada, fica lado a lado com Vinhedo, o local da queda, a Prefeitura de Valinhos, sim, afirma que não houve sobreviventes, que as pessoas morreram nessa tragédia. É um momento de aflição, a gente tem que aguardar, né, para ver as outras informações e certamente ao longo das próximas horas a gente vai ter já, e nos próximos minutos talvez, uma confirmação oficial, um posicionamento mais firme sobre o que aconteceu. Tá certo, Vitor. Se a gente conseguir também saber, né, se a empresa ela entrou em contato com alguma das famílias, deixe a gente a par. Muito obrigado, Vitor. Ô Pavê, chegou uma outra nota aqui do governo de São Paulo, às 3h. Eu estou aqui no grupo aqui da assessoria do governo de São Paulo. Certo. Deixa eu ver se tem alguma outra nova informação. Ainda não há sobre a confirmação de número de mortos, não. O que a nota diz é que a Superintendência da Polícia Técnico-Científica e Militar estão mobilizadas no resgate das vítimas, que equipes do Instituto Médico Legal e responsáveis pelo recolhimento de corpos também foram encaminhados para reforço nos trabalhos. Daí a gente já tem uma informação importante, porque se o IML foi mobilizado, se as equipes de recolhimento de corpos do IML foram mobilizadas, é sinal de que sim, há vítimas, pessoas morreram. A nota continua, diz que equipes do Hospital das Clínicas da Unicamp e do Hospital Estadual de Sumaré estão preparadas para o atendimento de eventuais pacientes que forem encaminhados. E reforça, né, a informação que já trouxemos, que o governador Tarcísio de Freitas, que estava no Espírito Santo, está retornando para São Paulo e vai direto a Vinhedo para acompanhar os trabalhos das equipes. Então, ainda não há a confirmação de número de mortos, mas pela primeira vez, e aí o cenário vai se consolidando, a nota do governo de São Paulo já fala em acionamento do IML, do Instituto Médico Legal, para recolhimento de corpos. Então, já uma confirmação de que há vítimas. Isso acho que já dá para dizer. Há vítimas e o IML já foi mobilizado. Para ver. Prefeitura de Valinhos, né? Vale dizer, uma prefeitura tem fé pública, né? Já cravou a morte dessas 62 pessoas. É mais uma pergunta. O local da queda, ele fica próximo, distante da rodovia? Como é que está? Porque os destroços podem ter atingido algum veículo, foi distante, não afetou a parte ali da rodovia, porque é Vinhedo, Campinas e vai para o Cone Leste Paulista. Essa área dessa fatalidade, ela foi próxima, foi distante das rodovias? As rodovias elas estão caóticas por conta disso ou isso segue normal? É uma região próxima de rodovia, sim, Pavi, mas o local da queda foi um condomínio residencial. O avião caiu dentro de um condomínio residencial e, essa é a boa notícia, não atingiu ninguém em solo. Caiu numa área externa desse condomínio de casas. Caiu numa espécie de quintal, numa área ali de piscina, foi onde a gente viu ali aquelas imagens. Não dá para ter uma clareza exata de onde caiu, né, do que se trata essa área, mas uma área externa, uma área de mata, uma área de descanso, um quintal, uma espécie de quintal. Foi ali que caiu o avião, então a rodovia não foi atingida, né? O que poderia ter tornado, como você falou, a tragédia muito maior, né, Pavi? É uma preocupação, né, de todos nós, de que isso atingisse em solo pessoas que estivessem passando, imagina, numa rodovia com movimento de carros, tudo seria muito pior. Então, desse ponto de vista, dá para dizer que a tragédia foi atenuada, porque o avião caiu dentro de um condomínio de casas e não sobre essas residências, mas numa área externa, numa espécie de quintal. Então, e inclusive tem agora também uma postagem aqui do governador Tarcísio de Freitas, ele se manifestou também nas redes sociais e prestou solidariedade a todas as vítimas e afetados por essa tragédia. Também sem afirmar que há mortos, mas já num tom pesaroso, né, o governador manifesta a solidariedade às vítimas e afetados pela tragédia. Então, tudo leva a crer que, de fato, tivemos mortes. Agora resta aguardar a confirmação especial, a confirmação
oficial, mas tudo aponta nessa direção e agora se torna uma questão de tempo. A gente fica aguardando um posicionamento mais atual das autoridades para ver. Fazia tempo que eu não via uma notícia triste dessa, né? As quedas de aviões no Brasil, né, com esse número de vítimas, né? Aqui a produção está me dizendo que faz 17 anos, né, que nós não tínhamos uma notícia dessa. A última foi em 2007, que foi aquele desastre aqui em Congonhas com um avião da TAM, vindo também do Paraná. O avião tripulado, lotado da TAM, hoje a Latam, ele não conseguiu frenar na pista de Congonhas e foi aquela tragédia tremenda. De Porto Alegre, para ver, vinha de Porto Alegre, né? De Porto Alegre, é verdade. Que coisa, né? 17 anos e a gente vê uma notícia dessa, né? Eu fico estarrecido, eu fico pensando nas famílias. Pois é, e é tão aflitiva a situação que já mobilizou as autoridades, né? Como eu falei, o presidente Lula se manifestou durante o evento oficial, o governador Tarcísio, porque de fato é uma tragédia de grandes proporções, né? E algumas outras informações vão circulando. A gente já tem, por exemplo, né, como também é de costume em tragédias como essa, passageiros que já estão dizendo que perderam o voo e que por isso tiveram a vida salva. Já tem reportagem com passageiros que embarcariam, mas acabaram não embarcando nesse voo que saiu de Cascavel, no Paraná, hoje, às 11h58 da manhã, com bica para o aeroporto internacional, já estão relatando que perderam o avião e que então tiveram a vida salva. Enfim, é aquele cenário típico de acidentes aéreos, mas de fato, né, Pavio, o Brasil não via uma tragédia desse porte há um bom tempo. Há algumas tragédias recentes, né, que estão na nossa memória, o voo da Gol, que caiu na região da Floresta Amazônica, o voo da TAM, que talvez seja a maior tragédia aérea urbana, né, da história do Brasil, o avião que veio de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não conseguiu frear a tempo e atingiu um prédio da própria TAM, do outro lado da Avenida Washington Luiz, que é aquela que fica ali nos arredores do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Depois disso, inclusive, foi motivada uma série de reformas na pista do aeroporto de Congonhas, que não era um aeroporto considerado seguro, e numa noite chuvosa como era aquela, não tinha condições de receber um voo como aquele, e aí vários aprimoramentos foram feitos, enfim, muita coisa aconteceu e melhorias foram feitas a partir daquilo, né, e que sirva de lição também esse episódio, né, tomara que ainda haja sobreviventes, apesar do cenário ser o mais triste possível, né, e as projeções serem as piores, a gente ainda mantém esse fio de esperança, mas ainda que haja sobreviventes, que a tragédia não seja do tamanho que a gente está aqui imaginando e cogitando, que fiquem as lições, né? Que tudo seja aprendido, que as informações todas sejam coletadas, que haja uma investigação rigorosa, porque algo assim não sai. Eu imagino que a gente vai continuar com essas imagens gravadas na memória por muito tempo. São imagens fortíssimas, né? Essas que a gente está vendo do avião no ar, perdendo completamente o controle, caindo como se fosse um objeto de papel, né? Ele completamente desnorteado e vai de bico, toca o solo e aí vem essa explosão de grandes proporções na sequência. É algo muito triste que a gente vai se lembrar ainda por muito tempo e tomara, né, que fiquem as lições, que haja uma investigação rigorosa que contribua para que outras tragédias não se repitam, né, Pavi? Exato, Vitor. Bom, nós lamentamos mais uma vez, né, que Deus possa confortar as famílias das vítimas desse desastre e, repito, o Vitor Brown está na cobertura fazendo este plantão. Assim que tiver mais novidades, é claro que o programa é seu, o programa é nosso, e você que quer acompanhar também em tempo real pelo site da Revista Oeste, revistaoeste.com. Vitor, obrigado. Imagina, bom programa por aí, Pavi, até mais.